Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal que está vindo a gente. A gente está aqui com o Eduardo Banzato. No final a gente vai contar como é que começou tudo isso, mas assim, eu fiquei encantado com o perfil dele na rede, conversei com ele e ele está aqui com a gente hoje para contar um pouco da história dele, eu contar um pouco dele, e eu acho que vai ser muito legal. Vem com a gente. Banzato, você pode contar um pouco para o pessoal quem é o Eduardo Banzato e um pouco da sua história para eles, tá? Sim, então vamos lá, né? Obrigado aí, o Cosmo, obrigado pela oportunidade, né? A vocês, a Carol, por a gente estar aqui falando um pouquinho, né? Dessa construção de carreira, né? Que começa sempre quando a gente não sabe nem o que a gente vai fazer, né? Ali já começou, né? Então, quando a gente tem dúvidas do que vai fazer, eu falo assim que já começou a carreira, né? E na época, quando eu era mais jovem, né, lá nos anos 70, né, eu morava em São José dos Campos, né, e meu pai trabalhava com movimentação e armazenagem de materiais. Ele era o supervisor lá, ali do centro de distribuição de peças da GM, lá em São José dos Campos, né, e ele concebia isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim, né, então, pallet, caixa, prateleira, como fazer isso da forma mais organizada possível, né. Eu via aquilo, mas não entendia direito naquela época, né? Nem sabia se eu ia mexer com isso ou não, né? Mas me agradava ver os desenhos que ele fazia, né? Que ele desenhava, né? O centro de distribuição, as linhas, etc. Mas, enfim, eu ficava atento naquilo lá, né? E começou ali, né? Não sabia o que fazer, estava na terceira série, quarta série, né? Do ensino fundamental. E a gente nunca sabe o que vai fazer, né? Mas meu pai sempre falava, olha, você nunca perde, né? Conhecimento você nunca perde, né? E aí eu estudava, né? E tinha o foco nos estudos. Eu estava naquela turminha do meio, sabe? Do colégio. Tem a turminha da frente, que são os mais estudiosos, né? Tem a turminha do meio, que nunca consegue tirar conceito bom, mas também não é a turminha do fundo, né? Que tem algumas dificuldades a mais. Eu era do meio, né? Então eu era aquele meio bagunceiro, mas que gostava de estudar, né? Enfim, fiz o colégio, avancei e acabei fazendo engenharia. Mas eu sabia que queria fazer engenharia? Não, entrei em engenharia elétrica. Você acredita? E aí, por quê? Porque na época eu estava curioso, comprando umas revistinhas. Tinha uns circuitos elétricos para montar na época, que a gente montava alarme, montava um monte de dispositivos que eu achava bem legal. A gente construía plaquinha de circuito impresso em casa, fazia com toda aquela lógica da eletrônica, né? E aquilo me agradava, então eu entrei nessa área. Aí você fala, mas e aí? Aí eu resolvi no meio do curso ir para engenharia mecânica, que era possível, né? Mudar, eu falei, vou mudar. Porque a mecânica começou a me atrair mais, né? E fiz a engenharia mecânica. E acabei trabalhando, né, quando eu fui para o meu estágio, com engenharia de produção. Nossa, Banzato, mas então você trabalhou com algo que você não estudou? Pois é. Só que não é que eu trabalhei com algo que eu não estudei. Eu estudei. E isso a gente nunca perde, sabe? Então comecei a carreira desenvolvendo isso, fui me aprimorando. Claro que tudo aquilo que eu aprendi, seja no ensino fundamental, no médio, na faculdade, por mais estranho que possa parecer, você fala, nossa, já viu aquela situação, Cosmo, que você fala assim, puxa, isso daí eu nunca vou usar na minha vida. Nunca diga isso, nunca. Eu aprendi com o passar do tempo que eu posso usar tudo que eu aprendi na minha vida. Tudo, Banzato? Não pode ser, não pode ser. Tem matéria lá que eu não vou usar de jeito nenhum. Você pode não usar. Se você falar que não vai usar, você está certo, você não vai usar. Agora, você falar, puxa, mas eu posso usar. Pois é, então você vai ser um profissional melhor. Porque se você conseguir associar tudo que você aprendeu na vida com o que você faz, tenha certeza que você vai ser um profissional melhor. Tenha certeza que, por ser um profissional melhor, você vai ter também uma condição, uma remuneração, um relacionamento
com diferentes pessoas melhor, e assim por diante. E isso faz uma tremenda diferença, né? É a diferença entre as pessoas que são muito focadas em uma determinada área e as pessoas que são abrangentes, né? Que elas têm uma visão ampla, né, dos problemas, né? Elas são mais criativas, né, e assim por diante. Então, faz muita diferença. Então, eu comecei nessa linha, acabei entrando nessa empresa aqui, ó, que chama IMAN, Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. Pô, e da onde veio o IMAN, o Cosmo? O IMAN veio justamente, por quê? Porque meu pai também era um inconformado, assim, no sentido de melhoria, sabe? Então ele estava lá na GM, na General Motors, fazendo trabalho, né, no armazém, e encontrou num curso de criatividade o Reinaldo, né? Meu pai já é falecido, o Reinaldo é o criador do IMAN, né? Já tinha um livro escrito de movimentação e armazenagem de materiais, e ele trabalhava na roda. Eles se encontraram num curso de criatividade e falaram, puxa, que tal montar um instituto para atuar nessa área? E montaram na época, né? Trabalharam que nem doido, né? Dentro dessa área aí para fazer o instituto avançar, né? Porque na época a gente nem usava muito o termo logística na época, né? Logística era mais distribuição, etc., né? Mas era movimentação e armazenagem. Na GM era material handling, né? Fazer manuseio de materiais, né? E eles começaram a avançar. A partir dali, começaram a buscar onde se faz de forma melhor isso. Conheceram o Japão, foram para o Japão, juntaram dinheiro no início dos anos 80, foram para o Japão e eu só acompanhando, né? Chegou em 85, eu já estava fazendo um estágio na TRW, né? Da engenharia, né? Porque eu estava estudando engenharia. Aí meu pai falou, não, você vai me ajudar nas férias no armazém. Aí me jogou no armazém e fez eu tirar a medida. Pegar cada caixinha dessa e cada item dentro da caixinha, medir comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. E, rapaz, eu via que aquilo lá demorava, né? Falei, nossa, mas que demora, né? E eu falei, pai, quantos itens tem aí no armazém? Ele falou, 15 mil. Falei, vixe Maria, não vai das férias, né? Para eu medir tudo isso, né? Aí que ele começou a me explicar, falou, não, mas você não vai medir tudo, né? Você vai medir os itens A. São os itens que eu separei que representam o todo. Então, com esses itens eu vou conseguir enxergar o todo. Eu falei, aí eu começava a entender um pouquinho melhor, né, de como trabalhar nesse mundo, né? E foi aí que eu comecei a entender melhor o mundo que a gente chama hoje de logística, né? E cadeia de suprimentos e supply chain, né? Isso em 86, né? Enfim, de lá para cá eu acabei fazendo meu estágio na TRW, saí da empresa da TRW, fui para o IMAN, em 90 entrei no IMAN e estou lá há 33 anos, né? Então eu falo assim, já passei por muitas empresas, né? Umas 300 empresas que eu já passei, treinei muita gente, né? Tive a oportunidade de viajar muito, né? Porque a gente vai estudar em muitos países, né? Então, acho que deu mais de 20 países já que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, isso tudo vai agregando conhecimentos, né? Quando você tem muitos anos numa mesma área, você começa a se aprofundar muito nesses conceitos, né? Enfim, contei assim, um resumo demorado, mais rápido, né, do que eu vivi, né? Para quê? Para que agora o que eu fale, vocês vão imaginando, né? Falar, então o Banzato acabou evoluindo, né? De uma determinada área de exatas, né? E aí, enfim, hoje eu sou diretor da empresa, né? O meu pai já é falecido, o Reinaldo faz parte do conselho, e nós somos em 50 na empresa, né? Então é uma empresa que presta serviço no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina como um todo, né? Com vários clientes, né? Enfim, vamos lá. Vamos ver o que a turma gostaria de saber, né? Diga lá, Cosmos. Então, eu acho que foi muito legal, a gente conversou um pouquinho antes de entrar, e você falou dos vários tipos de inteligência. Eu achei aquilo incrível, e eu acho que essa garotada que vem por aí, entender o que você mostrou ali pra gente é muito bom, porque mostra exatamente o quanto que isso pode agregar você ser tão diverso como você falou. Você foi entendendo que o conhecimento era muito mais amplo. E a gente do Crono, a gente fala muito disso, que as pessoas têm que entender que conhecimento é tudo.
Então, acho que esse caminho é uma boa. Vamos lá? É verdade. É verdade. Eu estava te falando por quê, né? Mas o que aconteceu? Quando eu era mais jovem, né? Eu tinha uma dificuldade tremenda, por exemplo, de me relacionar com as pessoas. E eu não conhecia o conceito, né, das inteligências, né? Eu até depois posso mandar para você um link, né, que você passa para o pessoal, de um artigo que eu até escrevi, né, sobre as múltiplas inteligências, né? Mas era eu não conhecia, mas eu sabia que eu tinha uma dificuldade de relacionamento, né? Eu não tinha facilidade para falar, para me relacionar. Falei, puxa, o pessoal não vai entender o que eu falo, né? Não gostava muito de natureza, não gostava muito de exercício, né? Então tinha uma série de coisas que eu não gostava, né? Matérias que eu não gostava muito de ler, né? E hoje eu tenho mais de 10 livros que eu escrevi. Mas vê que coisa, né? Você fala, mas como pode, né? Não gosta de ler e tem mais de 10 livros escritos, né? Como que faz isso, né? E aí que eu fui percebendo, né, Cosmo? Eu comecei a parar e pensar, falar, puxa, se eu continuar no ritmo que eu estou, eu vou ficar cada vez melhor em relação àquilo que eu sou bom. Então, se eu sou bom em humanas, eu vou ficar cada vez melhor em humanas. Por quê? Porque eu gosto de humanas, então vou fazer só o que eu gosto. Puxa, e se eu gosto de exatas? Eu vou ficar cada vez melhor em exatas. Né? E é o que estava acontecendo comigo, né? Aí eu falei, mas espera um pouquinho, né? Mas será que eu ficar melhor em exatas vai me ajudar? Né? Será que para minha vida isso vai ser importante, né? E aí eu falei, eu preciso enfrentar um pouco esses aspectos que eu vejo que faz parte da minha característica quando eu era jovem, né? Que me limita um pouco, né? Falar com as pessoas, entender a si próprio, né? Fazer mais exercícios, né? Viver mais a natureza, né? Inteligência naturalista, né? E outras inteligências, a musical, né? Tem muitos colegas meus gostavam, né? Amigas, né? Que gostavam ali de música. Eu não gostava muito de música, né? E aquilo lá começou a me incomodar. Então, eu falei, e eu não conhecia ainda as inteligências, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês são inteligências que a gente tem, né? Então, inteligência lógico-matemática, inteligência corporal sinestésica, inteligência linguística, espacial, né? Naturalista, e assim por diante. São inteligências que o ser humano tem, né? Inteligência de relacionamento, de interrelacionamento, né? Você se conhecer e conhecer aos outros, né? Isso tudo, pessoal, como profissional faz uma diferença tremenda. Então o que eu fiz? Eu falei, quer saber, eu vou fazer alguma coisa que eu não gosto, para ver o que acontece. E aí, Cosmo, adivinha o que eu fiz, né? Um cara que era meio estudioso, né? Eu estava já entrando na faculdade, né? E eu falei, caramba, mas eu preciso me relacionar melhor, né, com as pessoas, né? Olha, quer saber? Eu acabei entrando num curso de lambada, viu, Cosmo? Aí você fala, lambada? Mas lambada você não gostava? Não odiava dançar. Odiava música, odiava dançar. Imagina que eu entrei na lambada. Vixe Maria. Mas não entrei só na lambada, entrei em várias coisas que eu não gostava, né? Então, e a partir dali, eu fui destravando, né, algumas travas que eu tinha no meu cérebro em relação ao aprendizado. Né? E eu acabei aprendendo que, óbvio que você não vai ficar fazendo só o que você não gosta, né, ao longo da sua vida inteira, né? Mas eu comecei, a partir dali, ver que o negócio ajudou. Né? Então eu comecei a selecionar sempre algo que para mim era um desafio fazer em um determinado ano. Né? Então pego um pedacinho do tempo e falo, vou me dedicar a isso. Pô, mas eu não gosto disso. Pois é, por isso que eu tenho que me dedicar. Por quê? Porque com isso daí, posso ter vários caminhos. Eu posso, de repente, começar a gostar, como de fato eu gostei, né, quando eu tive que forçar a realidade para escrever, e eu precisava escrever na minha vida profissional. Eu comecei a gostar de escrever. Hoje eu escrevo muito, né?
Dançar, mas você foi fazer lambada, então você dança muita lambada hoje, Banzato? Não, não danço. Por quê? Porque apesar de ter destravado o cérebro, né, eu continuo não gostando. Mas, enfim, dá para dar os passos, etc., né, não tem problema nenhum. Mas eu percebi que aquilo contribuiu muito, sabe? E isso depois eu vim conhecer ao longo dos anos, né, depois no final dos anos 90, início dos anos 2000, as múltiplas inteligências, né? E aí que eu comecei a entender o que eu estava fazendo, né? E de fato eu estava crescendo um pouquinho, cada vez mais, em todas as inteligências, e isso facilitava a minha vida como pessoa e como profissional, né? Então isso foi muito importante para mim, né? Então, por isso que eu falo assim, não deixe de explorar um pouquinho, né, ou deixe de fazer um pouco as coisas que a gente não gosta, né? Por quê? Porque você pode estar deixando passar oportunidades aí boas, né, de desenvolvimento, né? Enfim. Eu adorei essa ideia porque mostra para as pessoas que o conhecimento é sempre agregador, tá? Agora, assim, dentro desse universo que hoje você vive, que é a logística, né, e que tem um peso muito grande na sociedade atual, né, que a tecnologia trouxe com ela, e com a logística, diante desse mundo tão ligado, né, linkado. Então, se você pudesse contar para esse pessoal que está começando agora, o que eles deveriam, assim, além de destravar, tá? Aquilo que eles poderiam enxergar como oportunidades, ou onde que eles poderiam enxergar novos mercados, novas ideias, o que você enxerga nisso, para eles terem uma noção? Perfeito. Veja, primeiro, você sabe que quando eu comecei a minha carreira, eu tive a felicidade de conhecer um físico israelense, né, na época, chamava-se Eliyahu Goldratt. Né? Ele escreveu um livro na época, chama A Meta. Eu, na época, fiz a leitura, né, fui entendendo aos poucos, né, o que ele chamava da teoria das restrições, só que ele me explicou, através de outros professores, né, algo muito importante. Né? Ele me explicou um pouco da análise sistêmica. E eu sempre comento com o pessoal, né, se você precisa fazer algo, né, para ir bem em qualquer tipo de carreira, seja você um médico, um advogado, um arquiteto, um engenheiro, um administrador, não importa, né? Você precisa entender o sistema para que você possa, a partir da visão do sistema clara, tomar melhores decisões. Então, vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo que eu faço exatamente isso na logística, mas eu vou dar um exemplo na medicina. E por quê? Porque certamente você já foi numa consulta médica, né? Existem aqueles médicos que olham para você assim, né, e falam, você está com virose, né, e manda você para casa e te dá um remédio para atacar os efeitos, não para atacar a causa, para atacar o efeito. Você está com febre, ele vai te dar um antifebril. Você está ali com calafrio, ele vai falar, não, põe umas blusas aí, né, ou esquenta, ou toma um chá quente, etc. Ou seja, ele vai atacar os efeitos e não necessariamente a causa. E aqueles médicos que gostam de fazer uma análise um pouquinho mais completa, né, eles fazem uma análise um pouco mais sistêmica. Então ele fala, não, peraí, vamos fazer um exame X? Deixa eu ver sua garganta. Deixa eu ver o seu olho aqui, deixa eu analisar. Me conta um pouquinho da sua da sua realidade aí nos últimos dias, aí, como você é, me conta um pouquinho da sua realidade passada. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está levantando dados. Eu faço a mesma coisa nos estoques. Né? Quando eu entro num armazém, quando eu entro numa estrutura logística de transporte, né? Eu vou levantando dados. E aí o que a gente faz com esses dados, o Cosmo? Como o médico faz, na medida que ele vai recebendo os exames, ele fala, opa, tem um desvio aqui, opa, tem mais esse desvio, opa, deixa eu cruzar com esse outro aqui. Ele faz uma análise sistêmica e percebe, isso caracteriza pneumonia.
Então não adianta eu te dar ali um remédio para atacar o efeito, para diminuir a febre. Por quê? Porque eu preciso atacar aquilo que está te deixando com pneumonia. Eu preciso te dar um antibiótico, né, para atacar a causa. Aí você fala, opa, esse médico, ele identificou o que eu tinha. Então, seja um médico, seja um advogado, também faz uma análise sistêmica da situação. Para quê? Para que diante da lei ele faça uma montagem e faça a defesa do seu cliente, né? Ou qualquer outra atividade aí que demande esse entendimento sistêmico, né? Mesma coisa um arquiteto, um engenheiro, qualquer que seja a profissão. Então, primeira coisa importante, pessoal, ter é essa capacidade de estruturar sistemicamente as situações, para que vocês, a partir dali, tomem melhores decisões, né? Aí, obviamente, com mais conhecimento, vocês vão tomando melhores decisões, né? E aí tem um segundo ponto, Cosmo, que eu gosto de falar, a análise sistêmica 1. Um segundo ponto que é muito importante é que, mesmo você sendo muito bom, mas muito bom, seja qual for a sua área de atuação, né, você vai chegar e olha, eu me desenvolvi tanto que eu virei um cientista. Nossa, de tão bom que você é, de tão bom que você é. Mesmo que você seja esse cara que seja muito bom, vai ser muito difícil de você conseguir adquirir o conhecimento de um grupo de pessoas que, somadas, tendem a ter uma quantidade, um conhecimento maior que o seu. Então, veja, é muito importante você ter facilidade de relacionamento. Por quê? Porque se você se relacionar com muitas pessoas, as suas decisões vão se tornar melhores. Por quê? Porque o seu conhecimento vai aumentar, né? Então, tem N ditados que dizem isso, né? Mas isso você comprova, né? Então, quando alguém toma uma decisão baseada numa análise com pessoas, a decisão é muito melhor. Agora, se você é um cara chato, um cara que não se relaciona, um cara que vive sozinho, mas eu sou muito bom, maravilha, mas a sua decisão vai ter uma qualidade X. Com muitas pessoas boas juntas, essa qualidade da decisão, a sua análise, o seu desempenho vai ser muito melhor. Por isso que é importante você não apenas crescer na sua área, tem que ser bom em se relacionar com as pessoas, tem que ser bom em entender as suas limitações, né? Tem que ser bom em compreender o que você pode ajudar para que o grupo chegue às decisões, né? Nunca diga eu fiz, eu construí, eu desenvolvi, fala sempre nós. Mas fui eu. Mas entrega isso. Se você é tão bom assim, não pega para você, entrega para os outros. Quando você faz isso, pessoal, os outros vão querer te entregar mais, né? E você vai sempre estar grato por tudo que você tem, entende? Então, relacionamento e essa análise sistêmica são duas coisas importantíssimas na área de logística ou qualquer outra atividade profissional, entende? Eu gostei muito do que você falou, porque na realidade eu acho que nós temos mais ou menos a mesma idade, e a gente ouviu lá atrás sobre sistemas, sobre lógica, sobre relacionamento, de um jeito um pouco diferente do que hoje se fala. Então as pessoas, tanto é que a gente veio a criar o Crono exatamente com essa meta que a gente fala, que a gente pode ser um mestre numa coisa, mas eu sou um eterno aprendiz, porque de outra eu não entendo tanto. Então, tanto é que o nosso bonequinho que representa o Crono chama mestre aprendiz. Aí o pessoal fala, de onde vocês tiraram isso? Eu falei assim, porque todo mestre só é mestre se ele se entender aprendiz todo dia, porque ele pode entender muito de uma coisa, mas não conhece as outras, ele não conhece. Essa garotada precisa entender que o relacionamento, que a troca, e que ninguém perde passando conhecimento. Eu vejo as pessoas terem medo hoje do colega do lado, e o pessoal olhava para mim quando eu trabalhava em qualquer das empresas, eu sempre falava assim, não, eu não tenho medo nenhum de ensinar. Aí o pessoal olhava assim, mas eles podem... Não, eu falei assim, o que é meu é meu. Eu vou ensinar sim, ele vai aprender, ele vai fazer, porque se eu quero um dia crescer, ele precisa estar pronto para entrar para o meu lugar. Eu acho legal se você puder falar um pouco disso, porque eu acho que vai agregar muito para essa garotada entender que medo é necessário para a gente crescer, mas não pode evitar
que você tenha medo de crescer, medo de ensinar, medo de dividir principalmente conhecimento. O que você acha disso? O que você pode falar nesse sentido? Não, é fundamental, né, Cosmo? Hoje quando a gente percebe, né, quais são os grandes medos, né, que o pessoal hoje que está entrando na vida profissional hoje muitas vezes sente, puxa, será que de fato a gente vai ter oportunidade aí para estar entregando valor aí nos próximos anos, com tanta automação? Você vê aí, né, na nossa área de logística, muitas coisas automatizadas, né? Muitas coisas que estão sendo feitas com mais coisas sendo feitas, com menos pessoas tendo que se esforçar para fazer, né? Isso gera uma insegurança. Então eu falo o seguinte, puxa, mas, e você fica com receio disso? Eu fico, Banzato, eu fico muito receio, porque olha, você está dizendo aqui para eu fazer uma análise do meu trabalho, e que pode ser até que eu elimine a necessidade do meu trabalho. Aí vão me mandar embora. E eu falo o seguinte para o pessoal, olha pessoal, quem consegue fazer isso hoje, você analisa o que você faz. E aí você desenvolve uma maneira de eliminar esse tipo de trabalho, deixar ele de forma automática. Essa pessoa nunca vai ser mandada embora. Né? Por quê? Porque ele consegue viabilizar a própria eliminação da sua necessidade, né? Então, naturalmente, ele vai continuar fazendo isso em qualquer área de negócio que ele atue. Puxa, mas com o passar do tempo, isso daí vai consumindo, aí daqui a pouco a máquina vai estar trabalhando sozinha e não vai ter humano para estar trabalhando. E aí, é verdade, é um grande problema que a humanidade está enfrentando, né? Isso é uma das grandes preocupações. Isso não é aqui no Brasil, né? Isso não é porque a ideologia X ou Y, não, no mundo inteiro tem essa disputa. Aliás, sempre foi uma competição muito forte no mundo, né? Claro que ao longo do tempo a gente vê que o ser humano está melhorando, entre aspas, né? Entre aspas que eu falo, por quê? Porque às vezes a gente fala, nossa, estamos piorando, né? Mais ou menos, né? Porque hoje a gente vive mais do que vivia no passado, né? Hoje as condições são melhores em geral. Banzato, mas tem muita gente com dificuldades, é verdade, né? Mas também sempre teve, né? Então nós temos que estar atento a isso, avançar nisso para poder ajudar os colegas. Você fala, nossa, mas é isso, Por quê? Porque muitos colegas vão precisar de ajuda, né? Que não tiveram a condição, muitas vezes, que você teve, você conseguiu evoluir, alguns colegas não conseguiram, faça ele evoluir. Puxa, por quê? Porque a hora que você fizer isso, né, naturalmente você está desenvolvendo coisas que ele não teve oportunidade de desenvolver ainda, e você vai estar explorando isso. Você vai começar a perceber que, nossa, a partir do momento que eu faço isso, eu abro outras possibilidades. Lembra que eu falei das múltiplas inteligências? Eu abro outras possibilidades e você começa a fazer mais, e naturalmente você vai ser cada vez mais grato. Por quê? Porque as coisas retornam para você, né? Então, ensinar é algo que gera um retorno assim fantástico para qualquer um que faça isso, né? Você fala, puxa, eu não consigo ainda ensinar. Ok, então faça o seu melhor, né? Dê o seu melhor, entenda, né? Por quê? Porque, mas eu não nasci para isso. Né? Não, falou que não nasceu para isso, não vai fazer isso. Lembra que eu falei, né? Se você acha que você não serve para alguma coisa, é só a sua cabeça pensar, não, mas eu vou fazer, né? E faça, né? Eu tenho até alguns planos, né? Um dos meus planos é aprender a tocar violino. Eu não toquei, mas eu quero aprender. Se eu vou fazer isso, se eu vou conseguir atingir esse meu plano aí, é outra história, né? Mas mas você nunca fez, Banzato? Esquece nada, né? Eu tenho cérebro, né? Estava escutando outro dia o professor Clóvis de Barros, né, um filósofo da USP, falando, né? Ele desce o pau no pessoal que desiste, né? Fala, caramba, você tem um cérebro igual a todo mundo, você não quer pensar, né? Ou seja, ele pega no pé
da juventude aí justamente por isso, né? Mas ajude, né? Ajude o próximo, né? Porque isso daí retorna para você, né? Eu sinto isso como uma regra de vida, né? Que eu fui fazendo isso com o passar do tempo, né? Você citou o Clóvis de Barros, eu acho ele incrível exatamente nessa linha de raciocínio dele, que ele toca todo mundo para frente, tá? Você sabe que na internet a gente tem uma limitação, as entrevistas são mais curtas, etc. Eu queria que você agora desse o seu recado, colocasse assim para essa garotada, e não só garotada, porque eu falo uma coisa hoje em dia, tá? Exatamente porque você comentou que a gente está ficando mais velho e a gente está vivendo mais, né? E eu acho que a gente é jovem a qualquer idade, porque eu estou beirando 60, mas se você me arranjar um monte de coisa para ler e aprender coisas novas, eu aprendo todo dia, invento coisa nova todo dia. Então eu queria que você desse esse recado que jovens de todas as idades, mas com a cabeça aberta para pensar e para criar, o que você falaria para eles, tá? Eu gosto de falar o seguinte, olha, não importa o que você faça, não importa. Se você fizer com o intuito de aprender, não importa. Se você fala assim, nunca pense, não, eu acho que eu estou fazendo errado. Não, você não está fazendo errado. Né? Se você se dedicar em aprender, não importa o que você faça, você vai explorar isso em algum momento da sua vida, seja profissionalmente, seja pessoalmente, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Dedique-se em aprender, dedique-se a ensinar o que você aprendeu. Né? Então, eu deixo essa mensagem com a esperança que aquelas pessoas, aqueles jovens que muitas vezes têm muitas dúvidas, né? Puxa, será que eu estou fazendo certo? Sim, você está fazendo certo. Né? E por quê? Porque eu já vi muitas histórias, pessoal, muitas histórias. Tem um rapaz que começou conosco, hoje ele é gerente, ele começou na feira, era um feirante, que ele falou, não, mas eu quero fazer isso daí, eu quero desenhar, eu quero trabalhar com o que vocês trabalham, e ele fez. E ele saiu da feira, veio fazendo, foi crescendo, hoje é gerente na área de logística. Né? Então, não escute as pessoas falar, olha, eu acho que você não deveria fazer isso. Se você acredita, faça, siga em frente, que você não vai se arrepender. Essa é a mensagem final para a turma. Super obrigado por tudo. Mais para frente, quem sabe, a gente conversa de novo, e se você tiver um tempinho, a gente fala de novo de outras coisas. Eu acho que a gente agregou bastante aqui hoje. Obrigado, hein? Valeu mesmo. Eduardo. Legal, Cosmo. Muito obrigado, viu? Um abraço para todo mundo aí. Um abraço. Tchau, tchau.